Olá, tudo bem? Eu sou Carla Cavenaggi, sou psicóloga e trabalho ajudando pessoas que querem conectar sua saúde mental com realização profissional. Hoje vamos conversar sobre como convivermos em ambientes conflituosos. Antes de entrarmos no tema propriamente, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a curtir este vídeo e a compartilhar com seus amigos. Quando a gente pensa em um ambiente conflituoso, alguns exemplos de cenas podem nos vir à cabeça, como de um colega com quem a gente convive e costuma discutir muitos temas com a gente ou com outras pessoas do nosso convívio, de um líder com quem a gente tem uma dificuldade de relacionamento, ou mesmo de um familiar com quem existe uma dificuldade de dialogar. Existem ambientes que a gente sofre muito, que a gente sente que nos prejudica o simples fato de estarmos ali presentes e que pode ser que a gente até consiga escolher se ausentar, se afastar deles, mas nem sempre isso é possível. Existem situações em que é preciso ficar, permanecer no ambiente, porque existem outras variáveis que podem influenciar nessa tomada de decisão. Como, por exemplo, essa pessoa com quem eu tenho muitos conflitos ser um familiar de quem eu dependo para sobreviver. Ou então ser um líder de um trabalho que eu dependo para me sustentar, para sustentar a minha família. E mesmo, às vezes, nem só por depender, mas é um líder de uma empresa que eu admiro e gosto muito de fazer parte, de estar ali. Então, esses cenários, essas variáveis, podem influenciar e dificultar para que eu me afaste desse ambiente que muitas vezes pode estar me fazendo mal. Então, diante disto, é importante que eu encontre maneiras de existir neste ambiente sem me desgastar tanto. Hoje eu vou compartilhar com vocês, através de alguns exemplos de cenas, sugestões, ideias de como vocês podem lidar com esse tipo de cenário e, obviamente, eu não pretendo esgotar todas as possibilidades, existentes para conseguir encarar de uma forma positiva cada uma dessas situações. Mas o objetivo é trazer algumas ideias e que vocês possam aplicá-las, considerando aí a realidade de cada um de vocês. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer é de você convivendo, por exemplo, com um colega de trabalho que reclama de tudo e essas reclamações muitas vezes podem inclusive trazer como consequências conflitos que ele gera e pode envolver o seu nome. Como que pode ser uma maneira de lidar com isso? A primeira delas, no que diz respeito às queixas recorrentes, uma sugestão é que você pare de dar atenção a esse colega, em especial quando ele estiver fazendo reclamações. À medida em que você der pouca atenção para as queixas dele, possivelmente ele vai se sentir desestimulado de se queixar para você com relação às N situações em que ele encontra problemas em seu dia a dia. E para melhorar ainda mais esse padrão de comportamento dele, quando você perceber, por exemplo, que ele está falando sobre algo interessante, que não é uma queixa, que não é uma crítica, você pode incentivá-lo, aí sim, dando a sua atenção, participando, interagindo mais com ele. Agora, no que diz respeito a ele, criar conflitos que te envolvam também, Então, de repente, vocês tiveram uma conversa, ele se utilizou destas informações, compartilhou com outras pessoas e falou o que você disse, dando uma outra conotação. Para esse tipo de situação, você vai precisar de uma atitude mais direta, mais ativa, se posicionando com esse colega, por exemplo, dizendo para ele do teu desconforto, do prejuízo que ele está causando na sua vida através deste comportamento. E que você espera que ele não repita mais esse tipo de situação te envolvendo nas conversas e nos conflitos que ele vem a gerar ali para si mesmo ou para outras pessoas. Caso você não consiga sozinho, com essa conversa direta, com essa sinalização para esse colega, solucionar o problema, dependendo do nível que estiver te gerando de prejuízos na sua vida, você deve, inclusive, envolver o teu líder para que te ajude a pensar em outras alternativas, para que você não seja prejudicado no seu ambiente de trabalho por causa de situações que não necessariamente foram criadas por você. Uma outra forma de se proteger também é compartilhar o mínimo de informações possível que esse colega costuma utilizar para gerar ruídos, para gerar conflito com outras pessoas. Então, abster-se, falar o mínimo possível
Basicamente, né, no que diz respeito ali às atribuições e às responsabilidades compartilhadas que vocês podem ter para cada um fazer o seu próprio trabalho, né? No ambiente de trabalho, nem sempre a gente vai ter ali pessoas com quem a gente vai conseguir estabelecer um relacionamento de amizade, por exemplo. Quando isso é possível, é incrível, é muito gostoso. Mas quando não há essa possibilidade, é importante também que a gente foque naquilo que é a prioridade, que é a gente conseguir trabalhar juntos de forma respeitosa um com o outro. Então, esse foi um primeiro exemplo de uma situação conflituosa e sugestões sobre como você pode lidar. Um segundo exemplo que eu gostaria de trazer é quando a pessoa que está envolvida nessa dificuldade de convívio é um familiar seu. Então, vamos pensar em um familiar que tem dificuldade de diálogo, que costuma ser agressivo, irritado na forma de se expressar e que tende a provocar brigas com você. O que você pode fazer? Uma das coisas é quando você perceber que a pessoa está iniciando uma situação dessas para desembocar ali num conflito, para chegar, né, nesta situação, que você procure se afastar, que você procure sair da situação propriamente, se isso for possível, interrompendo essa tentativa de gerar ali um confronto, um conflito entre vocês. Uma outra possibilidade é se você tem a necessidade de conversar ou negociar algo com essa pessoa, que você se prepare para as conversas que você for ter com ela. Então, procure entender qual é a melhor forma de se comunicar com essa pessoa, que costuma diminuir as chances dela entender algo errado, dela levar para o lado pessoal e dela iniciar ali uma briga. Além disso, observe se o dia e o humor em que aquela pessoa está são favoráveis ou não para você ter esse tipo de conversa, de negociação. E dependendo de como você notar que a pessoa está, programe para um outro momento, não tente fazer com que essa conversa aconteça num momento que está super desfavorável, né? E da sua parte, procure sempre analisar, assim, nesses diálogos que você tiver com esse familiar, qual é o objetivo dessa briga que está se instalando ali? Existe um objetivo por trás? Existe algo de bom que vocês vão produzir dando sequência a essa conversa? Ou é um tipo de conversa que dá para deixar para lá, seguir a vida e vocês retomarem para conversar posteriormente sobre aquilo que realmente importa, que é o assunto em questão ali que vocês estão discutindo, certo? Então, esse é um tipo de situação em que a gente está pensando em minimizar danos. Então, nem sempre vai ser possível não ter nenhum conflito. E vamos então para uma terceira situação exemplo, que é quando você tem um líder difícil de lidar no seu ambiente de trabalho. E esse líder costuma ser muito crítico, costuma ter uma forma de se comunicar muito enfática, tendendo a ser muito duro com aquilo que ele expressa ali para você. Então, sabendo disso, é importante que nas interações com esse líder você também observe, como no exemplo que eu trouxe sobre o relacionamento com o familiar, o que é importante para esse líder. Observe aquilo que costuma fazer com que esse líder tenha comportamentos ainda mais duros, críticos e que tendem a te chatear e a gerar conflito entre vocês. E sabendo o que é isso que costuma gerar esses comportamentos nele, se programe e se organize para evitar estas situações dentro do possível e para falar com ele de forma que você favoreça que ele te escute, que ele dê atenção para o tópico ali em questão que vocês estão conversando, né? E não se desfoque indo para esse comportamento que acaba gerando ali problemas entre vocês, né? Então, por exemplo, existem pessoas que vão gostar que você chegue e diga o que você precisa delas de uma forma muito direta, sem rodeios, sem falar com detalhes daquilo que envolve a situação. Sabendo que esse é o estilo desse líder, se adapte para evitar que ele se incomode, que ele se chateie e daí por diante ele possa ter outros comportamentos que vão gerar ali um desconforto entre vocês. Com relação às críticas que esse líder pode e tende a apresentar a você, eu gostaria de te propor que você fizesse um exercício de sempre observar daquilo que ele está te dizendo,
o que condiz com a realidade, o que condiz com o que outras pessoas te trazem como feedback e o que pode não ter a ver com você necessariamente, que pode ser, por exemplo, ele vivendo um dia ruim e descontando frustrações em você. Então, procure diferenciar para que você não se desgaste desnecessariamente com questões que não tenham a ver necessariamente com você. E se esse desgaste com ele, se essas situações desagradáveis estiverem acontecendo com muita frequência, considere se planejar para ter uma conversa direta com ele sobre como é que essa forma de lidar com você e com esse relacionamento no ambiente de trabalho tem sido desgastante e tem feito com que você, por exemplo, não consiga nem trabalhar com o seu maior potencial, com a sua maior capacidade. É claro que é importante avaliar o quanto que há abertura nesse líder para que essa conversa aconteça sem se tornar ali uma grande confusão, uma grande discussão. Mas, sendo um caminho viável, se ele tem uma escuta aberta em momentos em que ele está mais tranquilo, pode ser um caminho para que vocês tratem especificamente, diretamente daquilo que vocês vêm vivendo ali em conjunto. Hoje, a ideia era a gente falar sobre situações de conflito e como que você pode encontrar maneiras de lidar com elas de modo a se desgastar menos. Eu sinto muito caso você esteja aí do outro lado vivendo uma situação desse tipo, mas a ideia deste vídeo foi de trazer algumas possibilidades para você lidar melhor, para você conseguir encarar isso, sofrendo o mínimo possível com a situação. Eu espero ter te ajudado a pensar aí em formas, né, que você pode utilizar aí na sua vida, que você pode praticar para te ajudar com esses problemas. Fico aqui à disposição caso você queira me trazer algum relato, queira compartilhar alguma dúvida e fico aberta a sugestões de temas futuros para serem abordados por aqui. Muito obrigada! Se esse vídeo te ajudou, curta ele, compartilhe com seus amigos e até mais!